Olá, paz de Deus, uma ótima noite. Segundo vídeo aí da noite, do dia, né? Do dia 25 de maio de 2022. Acho que esse vídeo aí a câmera parece que não está muito boa, ou é o reflexo da luz, ou é meus olhos, né? Eu resolvi fazer mais um pequeno vídeo, né? Porque eu estava escrevendo e resolvi, era claridade, e resolvi né, fazer um vídeo, né, para falar um pouco sobre esse texto que escrevi agorinha, antes da janta ali, acabei de jantar agora há pouco, e, e eu vou ler esse texto, né. O que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. E quando eu falo assim, não tem muita importância, eu não estou dizendo, né, porque às vezes os nossos antepassados, principalmente aqueles que viveram na graça de Jesus Cristo, viveram, professaram uma fé, uma doutrina, né, seguiram uma doutrina, um dogma de alguma religião, né? E não quer dizer que não estou falando nada que venha depreciar, né, essa vivência, né, o que viveu aquela pessoa, né, que são os nossos antepassados, o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, avó, enfim. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando que, o que eu quero dizer, o que eles viveram, né, não tem muita importância para você, né? O que importa é o que você vive agora, né? Eles viveram e talvez te transmitiu o que eles viveram, mas se você não viver algo com a mesma intensidade, que às vezes não é igual, mas tem a mesma intensidade que eles, né? Ou talvez uma intensidade maior, um grau de consciência maior, se você não viver algo assim como eles, não importa. Então o que importa é o que você vive agora, o que você se predispõe a viver ou estar vivendo, né, agora. O momento presente é o criador de seu amanhã, né? O que nós vivemos hoje é o que nós vamos colher amanhã, né? É o que nós vamos receber, né? É o galardão de cada um que vai, o nosso galardão de amanhã, o nosso prêmio de amanhã, ou o nosso infortúnio, né? O nosso prejuízo de amanhã, né? Então, por isso que é importante, né, vivermos o momento de agora, se nós estamos buscando uma evolução, algo espiritual, e eu quero até falar a respeito disso, né? Às vezes a gente vive uma espiritualidade, né, uma busca, né, uma, se faz necessário, às vezes eu falo por mim mesmo, que eu busco a minha, a minha evolução espiritual, né, de uma forma muito diferente do que a maioria das pessoas que eu conheço, que estão dentro do, do mundo que eu vivo, dos lugares que eu frequento, enfim, é muito diferente, né? E às vezes nós somos criticados por isso, né? Nós somos criticados porque as pessoas não sabem exatamente o que é que você está vivendo, e como é algo diferente. Às vezes, por exemplo, eu leio livros, tem livros que eu leio, tem vários livros, né, que eu leio com
no sentido espiritual, no sentido de busca espiritual, porque eu entendo que Pedro, Paulo, Jesus Cristo é o mestre dos mestres, né? É o rei, é o filho de Deus, mas Jesus Cristo, Pedro, Paulo, Mateus, enfim, Paulo, enfim, tantos homens aí, e sem falar os do Velho Testamento, os profetas, os juízes, enfim, os homens de Deus, né, que do passado, todos eles serviram a Deus, todos eles nos ensinam, está aqui na Bíblia Sagrada, né, eles deixaram, né, sua, a, sua, a sua contribuição para Deus, né. Deus usou ele para que hoje nós tivéssemos uma escritura sagrada que nós acreditamos ser a palavra de Deus, porque essa escritura sagrada foi revelada a esses homens pelo Espírito Santo, mas não acabou ali. Eu entendo que Pedro ensinava de uma forma, Paulo de outra, Jesus ensinava totalmente diferente desses todos eles. Né? Você pode ver os ensinamentos de Jesus, olha os ensinamentos de Paulo, de Pedro. Acho que Pedro até é um pouco mais parecido com Jesus Cristo. Mas olha como foi a evangelização desses homens e como foi a de Jesus. Então todos eles tiveram diferenças. Né? E eu acho que hoje existem diversos homens, né, que fazem os mesmos trabalhos de Paulo, de Pedro, né, não vou falar Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, ninguém se iguala a ele, né? Deveria, mas não se iguala. Né? Então não devemos compará-lo a ninguém, porque ele é o Filho de Deus, né? Foi ele que morreu por nós. Então, eu cortei o dedo aqui que saiu sangue em algum lugar. Então, então, eu vejo que hoje tem muitos que contribuem de diversas formas. Né? Uns contribuem fazendo livros, outros nos púlpitos das igrejas, né? Ensinando, né? Evangelizando, dando ensinamentos de cunho espiritual. Tem diversas formas. Né? E aí nós temos que saber separar. Né? Por exemplo, os, os doutrinadores, não sei se fala doutrinadores, mas aqueles que são que, que usam o ensino, né, que usa esqueci agora o nome que se dá isso, mas que ensinam por aí, muitos que, que, que doutrinam, que ensinam a espiritualidade, muitos são voltados para espiritismo, outros para algo muito semelhante a espiritismo, né? E aí você tem que saber separar. Né? E, na verdade, eu não leio nada de ninguém espírita. Né? Não leio, não tenho muito interesse nisso. Né? Porque isso pode deturpar um pouco o meu entendimento sobre as coisas de Deus. Né? Mas, por exemplo, homens como esse que eu leio aqui, esse aqui eu acho que nem religião deve ter. Eu acho que não tem ali escrito, que eu já li alguns livros dele, que ele tem religião. Né? Ele vive uma espiritualidade. Ele por si só teve uma experiência, né? Uma experiência que, que ele sentiu a necessidade de buscar a Deus, e eu me identifiquei muito com ele em relação a isso. Né? Ele não queria participar das igrejas tradicionais, né? Por motivos que ele, com certeza, tem os motivos dele, né? E ele começou a buscar Deus no seu íntimo e aprender o que é Deus, foi buscar conhecimentos e hoje passa conhecimentos para outras pessoas. Né? E é uma coisa muito isenta assim,
não se envolve com a religião ali, se envolve com Deus e professa o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, né? Crê em Jesus Cristo. Não vejo falar ali, em nenhum dos livros que eu li até agora, falar de coisas que chocam com a palavra de Deus, não vi. Então é uma evolução, é um espiritual mesmo, uma pessoa que vive uma espiritualidade, que crê em algo espiritual, assim como eu creio. Então, o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não conseguem compreender e criticam, né? Criticam. Mas eu vejo assim, né? Eu acho que todo mundo precisa de alguma forma buscar um caminho, uma direção na sua vida, né? Algo, alguma coisa que vai contribuir para que aquela pessoa ela, ela possa se evoluir, né? Se evoluir, deixar os seus erros, deixar seus pecados, deixar suas fraquezas humanas, né? Que possa evoluir, possa chegar num grau de conhecimento a respeito de Deus, né? Deus espiritual, não é o Deus imaginário, mas sim o Deus espiritual, né? E eu vejo que nós não podemos olhar para Deus numa arquibancada, uma maneira de falar aqui. Olha, Deus está lá e eu aqui. Não, não. Eu creio que nós somos parte de Deus, nós no sentido espiritual, nós somos parte de Deus, né? E aí eu poderia aqui fundamentar, eu não tenho muito fundamento a respeito disso, eu estou aprendendo um pouco, né? Mas eu poderia fundamentar isso aqui, ficar aqui, mas eu acho desnecessário, super desnecessário, né? Então eu acho que as pessoas elas procuram criticar, porque aquelas pessoas elas querem que você, né, evolua, mas evolua no formato do que eles acham que é o certo, né? E hoje eu tenho algumas críticas e eu, eu tenho muitas críticas assim a respeito do formato que, que a maioria das igrejas fazem, né? Eu acho que no geral as pessoas elas não estão evoluindo, elas não estão se convertendo, né? Elas fingem uma conversão, né? Elas não estão se convertendo. E eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa convertida, não estou falando isso, né? Eu acho que eu estou muito aquém, muito aquém do desejado, daquilo que eu desejaria estar, né? Eu ainda tenho muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, eu tenho tudo. Então se tem, se pode numerar isso, pode numerar todos os itens. Eu estou bem, eu preciso melhorar em muitas coisas. Mas eu acredito estar num caminho, né, que, que vai me auxiliar, que vai me ajudar, que vai me levar a um objetivo espiritual. Eu acredito que eu estou. Eu acho que as igrejas tradicionais, elas, né, é barulho, muito barulho e pouca evolução, né? As pessoas não se evoluem, né? Se você terminar aquele barulho ali e você pedir um abraço, você for ali para abraçar alguém, e se você for ali para saudar aquelas pessoas já ficam meio assim, então por que aquele barulho todo se não tem uma conversão, não tem um sentimento para com o outro, né? Então eu tenho essas críticas assim em relação a isso, né? Eu acho que a conversão é conversão, né? Eu acho também que da mesma forma eu estou falando de conversão, mas eu acredito que conversão, ninguém se converte, fala assim, ó, eu era um pecador, agora eu já não sou mais um pecador, eu não acho que é assim. Eu acho que você vai eliminando de pouco em pouco, né? Dentro de uma experiência que você vai tendo com as coisas espirituais, com Deus, né? Uma intimidade com Deus, né? E dessa intimidade você vai tendo tarefas, você vai tendo missões, você vai tendo compromissos com as coisas de Deus, né? E aí isso vai dificultando
uma coisa que eu gosto de falar, eu sempre falo, quem, é, quem faz o bem não tem tempo para errar, não tem tempo para pecar. Né? Então, eu acho que é bem por aí. Né? A conversão ela é gradativa, é de pouco em pouco, né? Você vai se convertendo. Né? Até chegar numa estatura, numa condição espiritual perfeita aos olhos de Deus, ao entendimento de Deus. Quando chega a essa evolução perfeita diante de Deus, é Ele que sabe, nós não sabemos. Ele é que sabe. Então, a partir de então, Deus ele, ele, ele pode te tirar do plano material, né, do plano humano, do plano carnal e te conduzir apenas para uma vida espiritual, né, apenas como um ser espiritual. Literalmente, assim, verdadeiramente. Né? Então, eu tenho essas críticas. Então, as pessoas criticam, né? Elas criticam, elas querem que você seja de outra forma. Né? Mas eu acho que isso, a conversão de uma pessoa, a busca, eu acho que ninguém nunca deve criticar a busca. Se uma pessoa está buscando encontrar um bem para si próprio, um bem que eu falo no sentido de evolução espiritual, acho que ninguém tem que ficar criticando, ninguém tem que falar, ninguém tem que. Acho que cada um tem que cuidar da sua espiritualidade. Ou é uma coisa um pouco difícil, né? Pelo menos eu venho aprendendo sozinho, assim como o autor de um dos livros que eu aprendeu sozinho. Né? Eu também venho aprendendo muitas coisas sozinho. Né? Eu acho que neste mundo aqui, neste mundo que nós vivemos aqui, né? Não que isso não exista, tá? Existe, mas existe grupos formados por interesses dos grupos. Né? Hoje pode chegar alguém aqui para mim e facilitar a minha vida. Pode chegar um grupo de pessoas aqui na minha vida hoje e facilitar a minha vida. Né? Chegar aqui, eu já estive, né? E ainda estou, mais ou menos, porque eu me afastado, mas em grupos que as pessoas se ajudam. Então, pode chegar um grupo aqui hoje e facilitar a minha vida, facilitar meu trabalho, facilitar o meu desenvolvimento, é, a minha vida pessoal, pode facilitar em tudo, tudo a minha vida pode ser facilitada, mas por interesse do próprio grupo. No geral, eu acredito que é muito difícil, né, nós encontrarmos um apoio verdadeiro mesmo para uma evolução espiritual. Eu acho que uma evolução espiritual é algo solitário, né, não é algo que você tem apoio de ninguém. Porque é muito difícil para você evoluir espiritualmente, aquela outra pessoa tem que estar evoluída espiritualmente também. Então, ou aquele grupo tem que estar evoluído, pelo menos no mesmo, ou semelhante, num grau semelhante de desenvolvimento, de evolução. Isso é muito difícil, né? Sempre vai haver críticas e desentendimentos, né? Quando um evolui a mais do que o outro, sempre vai haver isso, né? Enquanto estiver na, na, aquela pessoa ela estiver fazendo as suas críticas como ser humano. Né? Quando é espiritual é diferente. Então, deixa eu. Peraí. Então eu acho que ninguém deveria fazer, né, críticas para uma pessoa que evolui, que busca pelo menos evoluir. Né? Eu sinceramente, vivo ainda, né? Mas hoje eu busco, de alguma forma,
sair um pouco de algumas prisões que eu vivo, né? Porque eu tento, eu acho que a vida humana, é assim, até confuso às vezes falar disso, né? A vida humana é difícil. A vida humana é muito difícil, é complicada, né? E quando você se propõe, ou você se propõe, né, a um desenvolvimento espiritual, se algum grupo acha, né, que você acha, né, ou busca ou quer auxiliar o outro no desenvolvimento, né, numa evolução, ele tem que fazer certo. Eu acho isso muito difícil, para mim é quase impossível isso, né, sendo sincero, quase impossível. Mas se acha, tem que ser certo, e não é com críticas, não é com críticas. Eu acho que críticas, ela fere, ela machuca, ela atrapalha, ela retrai, ela atrasa os planos, né, espiritual de Deus na vida das pessoas. Acho que a crítica não é um caminho, né? E uma coisa que eu também, até eu quero deixar de fazer críticas, né? Mas eu sou bombardeado, né? Isso não é motivo para me criticar, não é motivo. Eu tenho que deixar de fazer crítica, né? Mas eu estou aprendendo na minha vida, né? Não que isso para mim é uma dificuldade, porque eu nunca fui de querer o mal a ninguém, a querer vingança, a querer, enfim, esses tipos de sentimentos. Mas eu sempre procurei ver o bem, né? Querer o bem das pessoas. Mas eu tenho buscado orar pelas aquelas pessoas que têm alguma adversidade comigo. Orar, e se eu puder até fazer o bem para aquelas pessoas, né? Sem me mostrar, né? Às vezes, outro dia, agora, recente, esses dias, agora, acho que não foi ontem, não foi ontem não, foi outro dia, eu senti de, de dar uma parte, né, uma parte material, mas algo me fez eu dar um passo atrás, sabe? Eu não gosto, sabe, de fazer nada para se mostrar, até porque eu não sou nada, né? Não me vejo nada, né? Não tenho nada, né? Tenho o que Deus prepara para mim, né? Então, às vezes não vou não. Né? Numa outra oportunidade eu vou fazer. Então, eu queria fazer uma parte, mas eu fiquei, algo me colocou um passo atrás. Então, eu busco orar, né? Orar, e se eu puder fazer o bem, eu faço. Eu faço porque é dessa forma que nós vamos evoluir. É dessa forma que nós vamos ter uma intimidade e portas abertas com Deus. E não que tenha que fazer isso para que você tenha intimidade e portas abertas com Deus, mas sim porque é esse proceder que Deus quer para a gente, né? Agora, muitos podem falar assim, o cara vai virar santo, então tomara, né? Mas até então, hoje, esse homem que está aqui falando, tem muitas falhas, muitos erros, muitas coisas que venho lutando, né, guerreando para vencer, né? Eu tenho certeza que muitas das minhas falhas, muitos dos meus erros já ficou lá atrás, né? Mas eu tenho erros, tenho falhas, né? Mas agora, cabe alguém ficar apontando o erro, falha dos outros, né? Se quer ajudar, ajuda, né? Eu também, uma coisa que eu não suporto,
sabe? Se você tem um desejo de falar alguma coisa para mim, eu estou falando qualquer pessoa, estou citando ninguém não, é qualquer pessoa. Tem um desejo, pô, acho que o Silvão lá, o Silvio, né? Isso eu acho que tá errado na parte dele, sabe? Chega uma pessoa e fala, com jeito, né? Porque se eu tiver que falar, eu falo. Eu falo. Eu sou franco mesmo nessa parte. Se eu tiver que falar, eu falo. Eu não guardo, não deixo para amanhã não. Né? Então chega lá, essa parte aí, né? Dá um conselho. Agora, espera aí que eu vou ali, ó, tem que ser dessa forma. Fica escolhendo momentos para falar de uma forma indireta. Ah, não acho. Dando palpite, fazendo crítica, ou fazendo. Não acho que isso aí tá certo. Né? A gente tem que ser homem. A gente tem que ser mulher também, né? A gente tem que ser, né? Tem que chegar e falar, eu acho que isso vale muito mais. Vale muito mais, é direto, é para aquela pessoa. Você quer fazer um bem também, faz um bem, faz lá para aquela pessoa, vai lá e faz, entendeu? Porque se você não fizer, Deus faz. Essa é a verdade, Deus faz. Eu sou testemunha disso. Tá? Na minha vida, Deus tem feito isso. Né? O que não fizeram por mim, Deus fez. Está fazendo até o dia de hoje. Né? Então, eu não gosto muito. Eu vejo que por exemplo, às vezes eu vou para a igreja, eu não estou afim de, por exemplo, de botar uma gravata. Eu não estou afim. Tem dia que eu estou meio largado. Assim, eu não vejo mal nenhum nisso. Sinceramente, essa roupa aqui, Deus não quer saber dela. Ele quer saber do sentimento que eu tenho, que eu vou levar lá para ele. O sentimento, é isso que Deus quer. A roupa é coisa de homem, é placa de igreja, é propaganda, é marketing da igreja. Né? Então, não vejo problema nisso. Né? Mas, infelizmente, os homens têm isso. E gera um escândalo, e a palavra de Deus ela condena o escândalo. Né? Mas eu acho tão de quem faz o escândalo, né? De quem. Às vezes é porque eu me apresentei de tal forma. Aí um que está despreparado vai lá e espalha, bota no ventilador. Né? Fulano está sem gravata, fulano está sem terno, fulano não tem Bíblia, fulano. Né? Isso é uma despreparação espiritual. Né? Quando na verdade você tem que pegar e conduzir, né? Fazer tudo diferente. Eu sinceramente hoje durante o dia aqui, eu estava pela manhã, né? Pela manhã. Estava aqui pensando, poxa, eu vou mudar essa conduta aí. Algumas coisas eu vou me alinhar, né? Até porque eu acho que o tempo do cristão ele é curto, viu? Já falei isso algumas vezes por aí. É curto. Jesus Cristo está aí à porta. Está à porta. Acredite quem quiser, quem não acredita fica aí. Né? Mas Jesus Cristo está aí à porta. Né? Então o tempo do cristão está curto. Né? Quem não for antes de Jesus voltar, porque posso morrer aqui agora, acordar amanhã morto. Né? Quem não for, né, vai na vinda de Jesus que é breve. Né? Então, algumas coisas eu vou me alinhar, né, para tentar diminuir algumas coisas, algumas conversação, né? Algumas conversação que a gente percebe, né? E deixando claro, não é porque eu acho que é certo, não vejo porquê, né? Que nem eu disse, a roupa que Deus quer que nós levemos é a roupa do sentimento verdadeiro, sentimento cristão, o verdadeiro sentimento de um homem e de uma mulher de Deus. É isso que Deus quer que nós levemos para dentro da igreja, que levemos, né, para dentro da igreja. É essa roupa, aquela roupa ali é roupa de homem,
roupa de marketing de igreja. Não é por isso que eu visto uma roupa. Não é eu não tenho nenhum interesse de fomentar o marketing. Não tenho esse interesse. Mas eu vou fazer para evitar as más conversações. Mas eu perdi até o que eu ia falar, comecei a falar de mim. Mas nós precisamos, já passou meu tempo também. Então nós precisamos, de verdade, parar de criticar e buscar. Se a gente vê que alguém está buscando da forma dele, cala-te, fique quieto, deixe aquela pessoa evoluir. Observe o resultado, observe atentamente o resultado. Se tiver alguma coisa fora da palavra de Deus, você vê que tem alguma culpa, isso choca com a palavra de Deus, aí você vai lá e ensina com amor, explica, que às vezes falta um pouco de entendimento da pessoa, vai lá, exorta, dá um ensinamento com muito amor, porque Jesus Cristo ele só dava amor, não dava outra coisa não. Nós somos seguidores dele, não é de Paulo não é de Paulo não nada contra Paulo. Paulo foi um cara servo de Deus, mas ele não é Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o pastor da igreja, Então esse Jesus Cristo eu conheço, sarou as minhas feridas, sarou as minhas feridas, me socorreu, me viu meio morto, me colocou na cavalgadura, me levou, cuidou de mim, E hoje eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Deus seja louvado. Uma ótima noite para todos. Paz de Deus.